Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Bar, seu talk show da Web3. Comigo, Liege, e com a minha parceira maravilhosa, a Jana. Tudo bem contigo, guria? Oi, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Bar. Realmente que muito feliz mais uma vez aqui com a minha amiga maravilhosa. Também já agradecer, pedir para todo mundo se inscrever, deixar o like aqui no canal, que é muito importante para a gente. E como sempre, a gente trazendo aqui pessoas maravilhosas para conversarem com a gente e enriquecer ainda mais esse nosso mundo aqui da Web3. Hoje, então, a gente está aqui com dois Pedros, mas então, na verdade, a gente está aqui, vai chamar de Araújo, e o outro é o Pedro. Os dois, então, um é fundador, o outro é o ilustrador do projeto Creepy, e ele vai nos contar, né, um pouquinho de toda essa trajetória construindo e formando aí o projeto. Então, vou passar aí para o primeiro Pedro falar um pouquinho sobre como é que foi, né, essa descoberta dentro do mundo da Web3, também onde é que tu tá morando, que a gente sabe que tu tem uma trajetória diferente, e contar, né, como é que surgiu, então, o projeto em si, a ideia de tudo, e também já agradecer por estarem aqui conosco. Que esse prazer é totalmente nosso. Adorei o convite da Liege, eu estava até no Space, eu acho, durante o Space, vi o convite, fiquei super feliz. Até minha fala mudou um pouco na hora de conversar com o pessoal, mas, enfim, prazer é nosso. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Freaky, vou pôr o nome de Freaky na comunidade. E, olha, sobre a Web3, né, foi a pergunta, eu comecei, eu acho que lá para março, no meio da pandemia, março do ano passado, vendo alguns posts no TikTok, no Twitter, no Instagram, quis saber um pouco mais do que se tratava. Sempre gostei muito da parte artística, mas nunca fui artista como o Araújo é. Enfim, estudando. Eu acho que o processo da criação de uma coleção foi um pouco natural. Não esperava, não planejava, mas tinha, eu acho, aquela sementinha na cabeça de talvez fazer. Então, acho que foi mais, assim, meses e meses conversando, estudando, entendendo um pouco mais do que se tratava. Até depois de uns 6, 7 meses, decidi falar, olha, é isso, acho que eu vou criar, focar totalmente nisso. Então, foi mais ou menos por aí a minha trajetória. E aí, com relação à cidade, eu tive algumas mudanças. Eu tô com 23 anos hoje, mas lá na época de cursinho, eu quis medicina, vi que não era medicina, fui fazer ADM lá em Floripa, na Federal de Floripa. Fiquei, acho que 2 anos, quase 2 anos. A pandemia veio e voltei para Campinas, tranquei o curso, troquei de faculdade, fazer arquitetura aqui na PUC Campinas. E aí, quando o projeto começou a ficar um pouco mais sério, eu tive uma conversa com o Pedro e acabei trancando novamente a faculdade para focar agora no projeto, inteiramente no projeto. Então, foi um pouco dessa indas e vindas ali da loucura da minha vida. Bacana. Pô, é isso. E, bom, sou o Pedro, também sou o Pedro, podem me chamar de Araújo aí para não confundir. Eu me formei, acho que faz 1 ano em publicidade na SPM, um pouquinho mais de 1 ano. E eu trabalhava numa empresa de pasta de amendoim. Eu trabalhava como ilustrador lá. Daí eu entrei como estagiário, acabei me virando ilustrador fixo de lá. E eu tinha acabado de sair da empresa. E o Pedro, que eu não falava com ele desde 2016, me mandou um WhatsApp para ir treinar junto. Eu achei muito estranho, assim, tipo, era 4 anos para me chamar para treinar. Eu falei, tá bom. Ele começou a falar uns negócios de NFT, e se eu conhecia, eu tinha uma ideia, tipo, bem rasa sobre isso. Ele foi me explicando, a gente sentou para conversar mais tarde, nesse mesmo dia, e meio que a gente decidiu criar a coleção nesse dia aí. E acho que foi até meio acho que o Pedro me chamou assim para cogitar se eu topava, sabe? E eu meio que topei na hora, assim. Que legal, gente, uma história aí bacana, né? E como é que surgiu a ideia, hein, Pedro, do Creepy, né? Essa comunidade tão bacana né? Essa coleção que teve sold out, né? A primeira coleção, agora vocês estão partindo para a segunda, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Claro. Então, eu tinha escutado uma história um tempo atrás de uma amiga do meu irmão sobre Summer Jobs lá em Orlando, né? Que esses trabalhos que você faz no período de férias lá de fora.
e, enfim, vai trabalhar em parque de diversões, trabalhar em restaurante, enfim, o que for. E ela, no caso, tinha ido para um summer job nessa época, contando uma história que, para mim, foi bizarra. Ela contou que, quando ela andava ali na pausa de trabalho dela, cansada, né, enfim, indo lá descansar um pouquinho, ela viu o símbolo máximo da Disney, que para ela foi a inspiração e o que fez ela ir para a Disney trabalhar, que é o Mickey, né, aquele cara que se veste de Mickey. Ela viu o cara sem a cabeça da costume. E ela achou super estranho, ela falou, não esperava, enfim, claro, trabalho aqui, ia ver eventualmente, né, a pessoa sem a costume, mas ver ele sem a cabeça da costume, fumando um cigarro no canto, suado, assim, com uma cara de, cara, eu dei meu trabalho, não quero estar aqui, eu quero ir embora, quanto antes possível, e ela viu isso e realmente tudo que ela entendia, tudo que ela sonhava com a Disney antes, quebrou no mesmo momento. Então, essa história veio para mim, claro, uma história engraçada, um pouco bizarra, mas ficou na minha cabeça por muito tempo até vir a ideia da coleção. Então, a gente sentou nesse mesmo dia que eu chamei para treinar, e aí, a gente jogou algumas ideias, e a hora que eu contei essa história para ele, a gente bateu na mesa e falou, é isso, tem que ser isso, não pode ser outra coisa. E ele mesmo já veio com os desenhos na hora, ele é super fã de Simpsons, pode contar um pouquinho. Tem até acho que um livro, né, de desenho que o cara já entende por completo, e ele já trouxe um traço que foi a base do que é o Larry hoje, que é a nossa personagem principal, né, então já tem até uma semelhança com essa época. Então, acho que tudo andou muito assim, rápido, né, no começo. Sim, com certeza Simpsons é a maior referência, assim, para essa coleção. Sou muito fã, assim, desde que eu tinha 10 anos, e acho que até inconscientemente, quando eu fui fazer o desenho, já estava meio pegada dos Simpsons. E, bom, começou com essa ideia que a gente queria mostrar a dualidade, né, tipo, entre aquela visão do parque de diversões, onde tudo é perfeito, e os parques, né, eles tentam vender a felicidade, como se você tivesse um dia perfeito lá. E a gente sabe que quem trabalha lá, tipo, não dá para ser feliz o tempo todo. Então a gente também começou a ficar brisando nisso, tipo, porra, lá, sei lá, cara na Disney tá vendendo um sorvete, assim, ele tá sempre com um sorriso na cara, sabe? Tipo, faz parte do trabalho dele. E a gente ficava pensando, tipo, cara, ninguém consegue fazer isso o tempo todo, assim, sinceramente. E a gente começou a pensar qual que é o maior símbolo disso tudo. E na nossa visão é o cara que se fantasia do personagem, né? Do Mickey, no caso. Que é tipo aquele personagem que fica andando pelo parque, que as crianças ficam correndo atrás dele, querendo tirar foto, querendo abraçar. E a gente nunca sabe quem tá lá dentro, né? E quem tá lá dentro não precisa esconder que tá puta. Tipo, cara, dá pra... Tipo, ele tá dentro da fantasia, né? E daí a gente teve a ideia de fazer essa dualidade, né, que era a NFT da fantasia do parque perfeito, junto com a cabeça, sem a cabeça da fantasia, com a cabeça do personagem, que mostra a realidade. E a gente achou que era uma boa analogia, talvez para os tempos atuais, até que pessoal, tipo, essa vida de rede social, sabe, que todo mundo tenta mostrar a perfeição para os outros e interiormente, tipo, é uma outra coisa. Começou com isso, daí criou o personagem, assim, a gente nem pensou em criar personagem e tal, daí a gente criou o Larry, assim, foi meio que parte natural do processo, demos vida para ele, tipo, criamos realmente um personagem, e depois, com a entrada de novos integrantes na nossa equipe, a gente está conseguindo ampliar e criar todo o parque, que não seria, o Larry seria o personagem principal, mas a gente está criando todo um universo dentro desse parque, que é um parque meia boca, assim. Pô, ele não é que nem a Disney, que é perfeita, é um parque, assim, que você consegue enxergar as imperfeições do parque, sabe? Nossa, eu queria dizer que eu realmente... A arte, ela dá para a gente remeter na mesma hora, para quem conhece e gosta dos Simpsons, consegue dar essa lembrança na cabeça, então é muito legal, eu realmente achei muito bacana o que vocês falaram de realmente, assim, olhando, né, a gente vê uma arte, né, que tu consegue entender essa questão com
o que é o personagem, né, com se vestindo de personagem, mas essa dualidade mesmo da gente imaginar isso também como sendo a vida real, e acho que cada vez mais a gente também entrando para a Web3, onde a gente se torna também um PFP, não é mais na nossa cara, tudo isso faz total sentido com o que vocês estão mostrando aqui, né? Que no momento que a gente se veste uma fantasia, uma máscara, a gente, né? O mundo é perfeito, tudo é maravilhoso, e é o que a gente faz muito no Twitter, também no Instagram, né? Para os brasileiros que gostam do Instagram. O Instagram é isso, né? A gente mostrando tudo maravilhoso, só alegria, só que de fato não é isso. Eu acho que tu pôde explicar perfeitamente o que vocês estão fazendo aqui. E o projeto é muito, muito bacana. A arte nem se fala, eu sou apaixonada por muita cor, essas brincadeiras, realmente ficou muito legal. E, na verdade, eu quero perguntar primeiro para mim entender uma parte de como é que vocês começaram realmente a criação dessa comunidade, quando foi isso, e de quanto tempo do início digamos assim, da comunidade, de abrir e mostrar para as pessoas, até a primeira fase do primeiro Mint, quanto tempo foi isso e quando foi isso? Uhum. Quer falar, Pedrão? Quer falar? Eu separaria assim, acho que depois o Pedro pode explicar melhor, mas teve assim uma fase que foi muito decisiva no projeto, que a gente mudou alguns integrantes da equipe, a gente entrou com parceria com uma nova agência, isso foi uma coisa que foi uma mudança, a gente estava indo por um caminho e foi um desvio de rota, sabe? Uhum. E acho que o Pedrão pode explicar isso aí com mais detalhes, ele que é o nosso Community Manager, está mais presente aí na comunidade. Claro. Então, foi um pouco demorado, até porque a gente está nessa jornada já há quase um ano já. Então, a gente começou com uma ideia de que, cara, talvez a gente já abriria a ideia da comunidade, já teria com ela funcionando, e o Mint seria depois de, 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Na prática, a gente viu que não era assim, a gente viu que demorava muito mais. Então, a gente ficou, acho que uns 1 mês e meio ali, estudando ali, conversando com o pessoal, criando uma equipe, criando um conceito, tendo toda a base por trás, criando a roadmap, criando todas as atividades que tinham que estar ali, para, enfim, poder abrir. Então, a gente tinha esse receio de abrir a comunidade e não ter tudo feito antes. O que a gente viu que não é necessário, né? Você consegue, ao longo do tempo, com a comunidade, te ajudando você criar isso junto dela. Até a roadmap, que eu acho que é um caso principal dessa fala, mas... então, foram alguns meses, foram uns 2 meses ali, estudando até conseguir abrir. E teve essa fase que ele comentou da troca de equipe. Então, acho que foi essencial para a gente estar onde a gente está hoje, trocar a equipe. Eram 2 amigos nossos, né, que, enfim, tinham um trabalho à parte e não estavam conseguindo adequar com o nosso trabalho. Então, numa conversa, a gente decidiu pausar o trabalho deles e trocar e chamar uma agência que a gente já conversava, um estúdio que a gente já conversava. E eles foram essenciais para nos ajudar com o storytelling. A gente já tinha tudo muito bem desenvolvido, uma história por trás, um roteiro certinho do que seria feito. Mas eles entrando, nós mudamos até de nome, nós mudamos de ideia, nós mudamos de caminho. Então, se antes a gente chamava Creepy Costumes, né, os costumes creepies ali, que era uma variedade de costumes, a gente mudou para um parque, mudou para um universo. Então, a gente conseguiu explorar muito mais do potencial que tinha a coleção. E não focar em um personagem, focar na história, na sátira, que foi o que deu estopim, né? Foi o que fez a coleção andar. Então, enfim, foram uns meses com a agência, a gente entrou com ela, acho que em dezembro, ou foi janeiro, se não me engano. Oi? Com a Storm? A Storm foi em janeiro? Posso estar errado. Você consegue lembrar qual mês foi? Foi em junho isso aí, a gente começou nós... Não, as conversas com eles, não entrar com eles, a conversa. A primeira vez que a gente falou com eles foi lá por fevereiro, março. Então, por aí. Então, a gente ficou um tempinho... É verdade. Então, a gente ficou um tempinho com a equipe até decidir tirar e buscar uma nova. Então, iniciamos a conversa com eles e depois que eles aceitaram, entraram com a gente de cabeça, tudo mudou. Então, a gente, enfim, mudou o nome do projeto, a gente pausou os posts, inclusive, a gente apagou todos os posts e realmente quis começar do zero para tudo ter uma nova cara. E estamos aí. O dia do Mint, foi a pergunta, né, do dia do Mint, eu acho. Também. Uma grande mudança, né? Que a gente passa a ter holders. Uma mudança. O dia do Mint foi um pouco complicado. Foi muita gente entrando. Aí nós fizemos uma parceria com outro lab
agora não de Campinas, mas de Bali, e é um lab que foi responsável por fazer as collabs pela gente. Então, nós temos collabs com coleções gigantescas, como Doodles, Cryptomorris, a gente teve collabs com esse pessoal. Então, entraram muitos membros para a comunidade, a gente tem um salto de 3.200 seguidores para 14.500. Foi um salto gigantesco, assim, em algumas semanas. Só com collabs, então administrar isso foi um pouco complicado, mas deu tudo certo no final. E o dia do Mint foi bizarro, porque imagina, cara, nossa, acho que o Discord eu não conseguia acompanhar uma frase. Subia muito rápido, eu não conseguia conversar com alguém, não queria responder a pessoa, não conseguia. Onde estava a resposta para dar o reply? Não tinha, não existia mais. Então, foi um pouco bizarro, foi um sold out em 30 minutos, e foi, assim, do nada. Então, foi complicado. Essa agência que a gente... Essa primeira agência que é de Campinas. São todos brasileiros aqui de Campinas. Eu consegui, por causa de uma indicação de um professor de desenho meu, que acabou virando amigo e é um grande mestre, assim, que eu tenho. O Otis tinha trabalhado com essa agência, um artista aqui de Campinas. E ele mandou... eu tinha comentado que eu estava começando um projeto de NFT e tal, e ele mandou o contato de um dos sócios, e foi aí que a gente começou a falar com eles. E essa outra agência foi o Pedrão que encontrou, que é uma agência que está localizada na Indonésia, em Bali, que é acho que todos os integrantes são americanos, se eu não me engano. Quase todos. E moram em Bali. E, bom, a gente teve um pequeno problema no Mint, a gente estava tudo dando perfeitamente certo, nossas estratégias de marketing, a gente estava conseguindo ganhar um público adequado para a nossa coleção, e deu um problema que foi um pequeno problema que acabou virando um grande problema, que algumas das carteiras que estavam registradas, elas foram registradas com as letras minúsculas e não maiúsculas. Ou ao contrário, eu não lembro. Teve uma confusão no endereço, porque a gente usou uma ferramenta externa, que é o Pré-Mint. A gente deve conhecer o Pré-Mint. A gente usou por lá e todas as collabs foram feitas por lá. Então, acho que foram 300 carteiras, mais ou menos. Foi que parte das carteiras que estavam registradas para mintar não conseguiram mintar. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu vender muito rápido a nossa coleção, e realmente a gente estava preocupado se ia vender em 4 horas, em um dia, tipo, foi muito rápido. Ao mesmo tempo, muita gente começou a twittar e comentar no Discord que não estavam conseguindo comprar, e nisso foi uma onda de negatividade que veio junto com as vendas, e que a gente teve um trabalho para reverter, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter. Eles viram que a gente tinha uma índole boa e a gente conseguiu recompensar as pessoas que foram prejudicadas e que realmente estavam com a gente desde o começo, porque teve muita gente que tinha aparecido, sabe, de última hora, ou que nem estava registrado e estava tentando ganhar alguma coisa no meio, que viu o problema. Mas a gente fez uma pesquisa para ver quais as carteiras que tiveram esse problema e que estavam com a gente, os usuários estavam com a gente há muito tempo, e a gente recompensou essas pessoas com NFTs. E no final, eu acho que assim, talvez essas pessoas que foram recompensadas, elas tenham uma proximidade com a gente até maior do que se elas tivessem ido direto no Mint, sabe? Então, vendo pelo lado positivo, mas foi uma falha no Mint que acabou não matando a coleção. A gente continuou dando sold out em 30 minutos, mas foi um aprendizado aí, saímos mais forte dele. Nossa, interessante a história, assim, e como é que vocês formaram essa comunidade? É uma comunidade que tem poucos brasileiros, não é isso, Pedro? Que você até comentou no Space. Como é que vocês conseguiram formar essa comunidade grande, né? Para conseguir dar sold out? A gente sabe o quanto é difícil, é árduo, né, Jana, formar uma comunidade e tudo mais. Como é que foi esse processo? Tu acha que foi em relação às collabs? Qual a tua opinião, assim?
Também foram as collabs, mas foram uma série de fatores. Eu acho que o que ajudou bastante foi a começar a fazer os spaces, então a gente já comunicava com a comunidade, enfim, pelo Discord, pelo Twitter também, mas não tinha esse contato direto, né? Você tá por voz, é diferente do que você tá fazendo um post ali a cada período do dia. E então foram spaces diários com a comunidade, com outras comunidades. Então a gente fazia alguns giveaways nos spaces, abria outros spaces para conhecer, fazia alguns mega spaces também com o pessoal de fora, participava de outros, enfim, era mais essa constância de estar o dia inteiro ali, entrando em spaces diversos e conversando com a galera, se propondo a entrar e subir no stage, se apresentar e conversar. Claro que não estilar, mas entrar ali, que é uma certa amizade. Então foram uns 3, 4 meses ali conversando e criando uma amizade para conseguir ter uma atração nos spaces. E aí, claro que as collabs vieram em seguida. Então, spaces, fizeram uns giveaways com spaces, posts de collabs no Discord também, acontecendo bastante. Isso também gerou collabs propriamente. Então, isso que ajudou bastante a trazer os olhos e trazer atenção para o projeto. E dali, claro, a manutenção ela é feita depois no Discord, mas a dificuldade mesmo é trazer. Criar uma confiabilidade para o pessoal de fora que não te conhece, que não tem certo medo de postar. E acho que tem um último fator toda essa situação, que foi transformar aproveitar da coleção antiga, né, da mudança de Cautions para Creepy Road, e aproveitar dessa mudança e usar dos traits, usar toda a coleção antiga que já está elaborada e usar de free mint. Então a gente viu que o free mint na época estava dando muito certo, que a comunidade ela crescia muito, assim, em pouco tempo, e o pessoal botava muita fé, né, em free mints na época. Então, por que não? Por que não pegar os traits antigos que já foram feitos, que a gente gosta bastante, que é um preço enorme por eles, por que não reutilizar? Claro que adequar, né, para o novo estilo, e fazer um free mint. Então, o free mint também foi algo que ajudou bastante a ter esse boom ali de pessoas que se interessavam por um giveaway de uma coleção não paga do que uma coleção paga, né? Sim. Então, foram alguns fatores. Entendi. E, na verdade, só me diz uma coisa, quando é que isso aconteceu? Há quantos meses atrás foi? O sold out, de fato, a primeira fase? Agora há pouco, acho que faz um mês. Fez um mês ontem, na verdade. Fez um mês ontem. Nossa, não, legal. É algo recente, pensando pelo menos em tudo que a gente andou já passando aqui, né? Porque pensando, né, a gente já passou por tantas fases aqui, mas a última daquela época dos free mints, que rolou milhares de projetos, né, com os free mints dando sold out rápido e daí volume muito alto, mas de fato, então, foi algo muito mais recente. Após tudo isso que passou, vocês conseguiram, acho que ir podando e pegando tudo que foi funcionando e adaptar para o momento atual. Eu acho isso que é muito bacana mesmo, e pensar também nessas colaborações que vocês fizeram. Eu acho que, de fato, o que a gente já fala muito, né, que os space, essa parte de estar ali se mostrando, eu acho que é o que mais dá certo. Não acho. Tem quem venha dizer outras coisas e tudo mais, mas de fato tu tá mostrando a cara, é o que vale, né? Total. E a galera se interessou pela narrativa também, e pessoal... o Space acho que foi a parte mais importante, assim, para arranjar um público engajado e que realmente gostava da proposta do projeto e da história que a gente estava querendo contar. Sim. Não, muito legal isso. E, na verdade, eu quero, então, perguntar agora qual que é os planos, né? Eu sei que vocês dizem aqui, né, o volume 0 foi o que foi o sold out, e agora vocês planejam o volume 1 com data ainda para ser anunciada. O que vai ser, então, essa continuação, e qual é o plano disso tudo agora? Claro. Bom, vamos lá. Agora, planos mais recentes, né? Os que vão acontecer daqui, enfim, a semana agora, as próximas semanas. A gente vai aumentar consideravelmente os spaces, então as collabs que foram ditas agora, né? Também as collabs, posts collabs vão aumentar bastante, e o nosso storytelling vai ser enriquecido, vai ser apresentado de uma forma um pouco mais intensa. Já está sendo mas vai ser um pouco mais intenso. Então, se antes nós tínhamos 1, 2 posts por semana, 2 storytelling, agora nós temos 4, 5 posts criando um storytelling e apresentando personagens, né? Nós temos hoje já 4 personagens apresentados, então foram 4 semanas de storytelling. Nós temos mais 4 ainda para apresentar, né? Mais ou menos uma média ali. Então, esses são os planos.
Daqui a umas 2, 3 semanas, reiniciar as collabs com essa agência lá de Bali, então voltar aquelas collabs de pré-mint que já aconteceram, então reativar elas, com outras coleções também, enfim, ter a ajuda desse pessoal, e dar continuidade, né, entrar agora no Discord também, aproveitar as collabs que vão ser feitas pelo Twitter, né, e mandar isso para o Discord, até para, enfim, fazer algumas game nights, umas interações diferentes com o público, e continuar entregando também para os nossos holders, né, cada um de lá que está nesse grupo de holders tem um benefício próprio, né, então eles vão recebendo pouco a pouco giveaways, recebendo benefícios que nós estamos entregando semanalmente para eles, então é um pouco mais isso. Bacana, hein? É bem interessante o projeto de vocês, né? A estrutura. Quer falar, Pedro? Tem mais alguma coisa? O principal, só para complementar, claro, o objetivo do volume 0 é a pessoa tá na whitelist para o volume 1, além dos benefícios padrões para comunidades, para holders. E outro benefício que é bem legal é que a pessoa ela tem poder de opinar na narrativa que a gente está fazendo. Então a gente está num período de criação agora, a gente está criando personagens e criando a relação entre esses personagens. E entre os nossos holders, a gente marca calls para fazer decisões. Tipo, outro dia a gente decidiu o nome de um do segurança agora que foi anunciado, segurança do parque. A comunidade escolheu o nome de Roger Det, só que é tipo Roger Det com D-A-T. E tá sendo bem legal, tipo, a galera é engajada, assim, gosta do Larry e realmente entram na brincadeira. A gente tem um Twitter pro Larry, tipo, a gente tenta deixar os personagens como se eles realmente existissem, né, para dar bastante vida à história. E tá sendo um período legal de criar os personagens. Até agora tem o Larry, o segurança do parque, que é muito amigo do Larry, e ele é meio preguiçoso, assim, tipo, ele não é um segurança muito, sabe? Ele só era grande, por isso que mataram ele, mas ele é bonzinho e gosta de dormir no trabalho. Daí, o Larry, que é o personagem principal, né, claro, tem a gente apresentou recentemente o Cuidador de Animais, que é um cara meio hippie, assim, que curte fumar e cuidar de uns animais, sabe, no trabalho. A gente só faz uns personagens meio doidão, assim, não tem nenhum cara normal, sabe? Daí tem o chefe do Larry, que é... ele ganhou o parque porque era do pai dele. Então ele é uma pessoa, assim, que ele tá lá, mas não é por mérito dele. É por uma questão... ele ganhou, ele deu sorte, sabe? Então ele não tem nenhuma experiência de gestão, então ele é tipo um péssimo chefe. O parque tá indo à falência e tipo o salário dele é enorme. E é isso, todo mundo odeia o chefe, ele é o principal antagonista do Larry, né? E daí agora a gente tá pensando nos próximos personagens e como eles vão se relacionar, que eu acho que esse vai ser a parte mais legal. Gente, é muito bacana, assim, a proposta de vocês. Eu acho que é por isso que também vocês estão aí com uma comunidade grande, porque as pessoas realmente se identificam, né, com os personagens, e esses personagens estão ganhando uma vida aqui, e as ilustrações são muito lindas. Eu estou vendo aqui no Twitter agora, eu vi agora o segurança que você falou, e isso da comunidade construindo a história, né? Porque a gente ouve falar muito em NFTs de um futuro de filmes, onde a comunidade constrói a história, né? E é isso que vocês estão fazendo aí para essa segunda coleção, para o volume 1, no caso, né? A gente está vendo, eu acho muito bacana mesmo, as pessoas se identificam e por isso que estão, né, se engajando também no projeto. A gente está aqui, né, Jana, não sei se você tem mais alguma pergunta, assim, porque a gente está chegando no nosso Não, eu, na verdade, queria dizer realmente que é muito legal, eu acredito muito, assim, em projetos muito nessa linha e no que vocês estão mostrando, porque eu acho que o que a gente também tem que entender, muitas vezes, né, que para quem está dentro de uma comunidade,
principalmente aqui falando em NFTs específicos e de um projeto de NFT, elas querem se identificar e querem se divertir, elas querem muito, para muitas ainda é o momento que elas chegam em casa, ao invés de ela ligar uma TV para ir ver, seja o que for, uma novela, um filme, é tu ir ali pro Discord, interagir com a tua comunidade, né? E eu acho que isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? E é sensacional o que vocês estão fazendo, a ideia, por isso que é tão bacana mesmo. Eu realmente achei muito legal a arte, é incrível, eu adoro, e realmente remete muito aos Simpsons, isso eu adorei demais. Então, assim, para finalizar aqui, eu quero perguntar mais uma coisa, que é quanto foi o valor do Mint, da primeira do volume 0, na verdade, e como é que vai ser agora para o próximo? E daí também já pedir para vocês deixarem uma mensagem final, um recado final aí também para o pessoal que está conhecendo agora o projeto e vai ir atrás também para conhecer mais. Perfeito. Então, o volume 0, nosso Genesis, ele foi um free mint. Então, a pessoa tinha só o valor de pagar a taxa ali de cada transação. Agora, o nosso volume 1 vai ser a primeira coleção paga. Nós estamos pensando em um valor ali perto de 0,03, 0,025, algo bem baixinho, até para o pessoal poder participar do projeto. A gente vê hoje muita coleção colocando o preço lá em cima, então a gente entende que não é por esse caminho, né? Não é por esse caminho. E ali, com relação a participar do projeto, se o Pedrão quiser falar um pouco aí dessa parte, senão eu dou parte. Aí a frase que você quer passar para o pessoal que venha conhecer a coleção, enfim, que tem interesse em participar nesse mundo de NFT. Você como ilustrador aí. Pô, eu acho que a galera, assim, de NFT, de forma geral, quer ver umas coisas diferentes, sabe? Uma coisa que eu fui percebendo desde que eu entrei no ramo. E tá sendo bem legal pra mim, tipo, soltar pensar nas coisas mais malucas possíveis, sabe? Eu que sempre fiz ilustração muito pra publicidade, que dá pra ser criativo, mas você tem que se prender a uma caixa, né? Tipo, não pode extrapolar muito. Agora tá sendo bem legal, que a gente vê que várias coleções estão indo nessa pegada de fazer umas coisas diferentona, esquisita. E é isso, quem quiser ver esse tipo de conteúdo, vem com a gente. Legal, legal. Ô Pedro, eu queria perguntar pro Araújo rapidamente, você também cria outras, você está só nesse projeto ou você tem outras coleções também, assim, você como artista, né, já que você também está engajado nesse, você está dedicado. Eu gosto de... eu sempre desenho minha vida inteira, né? Profissionalmente é mais recente, faz uns 2, 3 anos. Mas eu faço bastante freela de ilustração, publicidade. Agora eu estou mais dedicado mesmo a só o projeto. Mas eu gosto muito de pintar, desenhar história em quadrinho e desenhos de forma geral. Entendi. Bacana, gente. Agradecer mesmo a disponibilidade do tempo de vocês. Né? Honra da gente, né? Capaz. Obrigadão aí. Obrigadão, gente. Deixar também um conselho final aí para quem está começando nessa loucura aí. Que vocês falariam aí? Não sei, algum conselho? Eu acho que a hora é agora, né? Eu acho que se quiser participar desse processo, dessa evolução, enfim, desse cenário, acho que a hora é agora. Eu acho que nós somos hoje, né, Early Adopters, então a gente está começando, né, levando essa palavra ao Brasil, então participe, se envolva, entre mais por Spaces, eu acho que é essencial. Entenda do espaço e se tiver uma vontade, contate alguém, conheça alguém, né? A nossa DM está sempre aberta, então também se quiser fica à vontade. Mas eu acho que é isso mesmo, participe, eu acho que é o entre agora. Se for para errar, erre agora do que lá na frente, né? Então, falem com bastante gente, porque nesse ramo as pessoas realmente respondem. Em outros lugares, sabe? Então, seja cara de... Mesmo que a pessoa seja fodona em tal lugar, tipo, vai atrás, pergunta, porque o legal, coisa mais legal da Web3, acho que tá nisso aí, que, a gente já, desde que a gente tinha começado, assim, a gente foi cara de pau, chamamos vários contatos, assim, e conversamos com essas pessoas até hoje, sabe? O pessoal vai vendo que a gente tem seriedade, que tá empenhado, não estamos de brincadeira, tipo, mesmo que você seja pequeno, dá para conversar com bastante gente e aprender bastante coisa. Não, isso é verdade. Isso a gente fala muito, sempre puxo muito que
o brasileiro, agora que está começando, a gente fica muito desconfiado com essas coisas e também a gente não tem muita coragem, né? E a gente sempre tem que puxar isso nos spaces e dizer que qualquer pessoa pode pedir o microfone, perguntar absolutamente qualquer coisa, falar absolutamente qualquer coisa, porque o pessoal realmente não está acostumado ainda com isso, mas a gente está realmente, principalmente quem está agora ali, eu e Eliette, quando a gente começou a fazer os spaces, a gente falava muito, tentava puxar isso ao máximo, porque é uma coisa que a gente vê nos spaces em inglês e é muito difícil no space em português. Então, a gente está tentando puxar isso, é uma cultura, é uma coisa que também... Isso foi o que me fez me apaixonar por esse mundo de NFT, essa comunidade, literalmente. Então, realmente, acho que é muito legal poder dizer isso de novo e deixar isso realmente bem claro para quem está assistindo e ainda não tem essa sensação, né? Então, é isso, né? Pedir para todo mundo que está aqui nos assistindo deixar um like, se inscrever e agradecer de novo os Pedros que estão aqui com a gente. Valeu, deixar um beijão aí para todo mundo, passar aí para a Liege dar o beijo dela. Agradecer mesmo a presença de vocês e pedir, como a Jana falou, para se inscrever, deixar o like. E também vocês nos avisem, né, Pedro? Nos avisem aí quando essa coleção, agora volume 1, sair, para a gente estar presente aí na comunidade. Muito feliz de vocês terem participado aqui com a gente, esse projeto tão bacana aí, uma ideia fantástica. Obrigadão, hein, gente? Então, valeu, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, valeu. Tchau. Valeu.